Meus irmãos, a paz do Senhor, com grande alegria estamos iniciando mais uma EBD. Escola essa que tem por objetivo de ensinar e de dar instruções necessárias como nós devemos proceder, como servos do Senhor, como crente, como cristão, como nós devemos caminhar na presença de Deus. Então, mais uma oportunidade que Deus nos dá de estar na escola bíblica dominical. Como sempre, assim nós fazemos, tudo que nós iremos realizar, sempre nós temos que clamar a Deus e pedir a Ele que ensine, que fale e que revele da tua grandeza. E mais do que nunca nós precisamos de aprender da preciosa palavra de Deus para que assim possamos estar sustentados na rocha que é Cristo. Vamos orar para que Deus nos ensine. Senhor Jesus, nesse momento eu agradeço a Ti e adoro o Senhor por essa oportunidade de estarmos na escola bíblica dominical. Hoje, meu Deus, estamos estudando a 4ª lição, pedimos a compreensão, pedimos entendimento e o esclarecimento da sua verdade no texto de referência. Senhor, tenha de misericórdia de minha vida, que o Senhor me capacita, me dá autoridade, me dá graça, revele para aquilo que eu posso para transmitir para a igreja, aquilo que a igreja precisa de aprender e que cada um de nós temos necessidade de guardar. Por isso que assim, Senhor, eu peço unção do Teu Espírito Santo para ministrar e que o Senhor esteja falando em cada coração e que cada um dos irmãos que aí estão participando da escola dominical possam ter compreensão dos seus ensinamentos, guardar a Tua palavra e colocar em prática em sua vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa grande oportunidade, por essa grande bênção em que Deus está nos dando de mais esse domingo, estarmos reunidos para estar estudando a palavra de Deus, a escola bíblica dominical. Quero mais uma vez reforçar da sua importância, como é importante a escola dominical. Irmãos, isso é fator primordial na vida de um cristão. Escola, a própria palavra já define, é local de ensino, aonde nós, como alunos, temos que estar para poder aprender, para poder estar na presença de Deus. Então isso é fundamental e é essencial para a nossa vida. Então você que está agora participando através das redes sociais, quando retornarmos às nossas atividades nos templos, se esforce de estar na escola dominical, irmãos. Aqui que nós aprendemos a ser crente. Escola dominical é a escola que ensina a gente a ser crente. O culto é o local de adoração. Agora a escola não, é o local de nós sentarmos e ouvir os ensinamentos. A gente tem que dar prioridade a isso, porque os ensinamentos nos dá estrutura para poder vencer todas as adversidades da vida. Tanto como escola dominical, como também culto de doutrina, são os cultos de ensino para crente, para nós termos a estrutura como nós devemos servir o Senhor. Então, se esforce mais ainda para estar nesses dois tipos de culto que nos dá instruções necessárias como nós devemos servir a Deus. Então vamos lá com a sua revista aberta, estamos estudando o livro de Salmos, vamos à nossa lição número 4, hoje dia 26 de abril. A temática aqui da lição número 4 é buscando conhecer os caminhos do Senhor. Olha, a própria temática já nos dá um leque glorioso, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Irmãos, isso aí é fundamental. Por isso que eu vou reforçar mais uma vez da necessidade e da prioridade que você tem que colocar na sua vida de estar na escola dominical, porque você vai buscar conhecer. Como que a gente conhece? Estudando. E escola dominical é para isso, é para ensinar a gente como nós devemos servir a Deus, como devemos estar nos caminhos dele, como devemos ser crente, como devemos proceder diante da sociedade, como devemos proceder na igreja, enfim. A escola tem esse objetivo de dar instruções como nós devemos servir o Senhor. E a temática aqui, irmãos, ela é ampla demais, é um leque enorme. Buscar, conhecer caminho do Senhor. Irmão, muitas das vezes nós não buscamos. Vamos agora aqui mais uma vez reforçar isso. Buscar, se eu vou à escola dominical, estou buscando. Se eu vou ao culto de doutrina, estou buscando.
Se eu vou ao culto, eu estou oferecendo. O culto é para oferecer a Deus. A escola é de Deus oferecendo para mim, dando a mim, concedendo a você. Então eu tenho que buscar o ensinamento. Muitas das vezes nós estamos buscando coisas para quê? Para Deus resolver nosso problema. E não é isso que a gente tem que buscar. Eu tenho que buscar conhecimento. Como a Bíblia está dizendo que buscar, conhecer o caminho do Senhor. Então quem tem que buscar isso sou eu. Quem tem que desejar isso sou eu. Quem tem que se esforçar para poder estar na escola ou aprender a palavra de Deus tem que ser eu. Eu que tenho que me esforçar. Muitas das vezes nós entramos para um caminho do conforto, do lado cômodo, e nós não podemos permitir que isso permaneça em nossa vida. Então, a temática aqui, irmãos, é um leque enorme, já nos dá um norte fenomenal, já nos dá uma instrução magnífica. Se nós pararmos aqui só nessa temática da lição de número 4, e nós fazermos uma etimologia da sua palavra, ou buscarmos em profundo esta frase, irmãos, nós já vamos estar muito bem alimentado da palavra de Deus. Então, buscar é uma coisa que eu tenho que fazer. Buscar, eu que tenho que ter interesse. E toda a busca exige esforço. E muitas das vezes nós não queremos esforçar. Nós não queremos fazer força. Nós queremos o lado cômodo, queremos a coisa pronta, queremos que traz para a gente, não é nós indo, queremos que alguém traz para a gente, apesar que nesse exato momento, não é você indo ao culto, não é você indo à escola dominical, mas a escola dominical indo até a sua casa, este é o momento, e você tem que aproveitar esse momento, irmão. O culto não está acontecendo na igreja, mas está acontecendo na sua casa, então a gente não tem desculpa de não participar de culto, porque o culto está na sua casa. Não tem desculpa de não participar da escola dominical, porque a escola dominical está na sua casa. Está muito fácil. Então temos que aproveitar o momento. Buscar exige esforço. Conhecer exige esforço. Para mim conhecer, irmão, eu tenho que ler um pouquinho aqui, ler um pouquinho lá, examinar mais um pouco aqui, e vou examinando mais um pouco lá. O conhecer, irmãos, o grande problema é que nós queremos conhecer tudo no estalar de dedo. Nós somos seres humanos limitados, como todo ser humano é limitado. O que a diferença é que com o passar do tempo a gente vai conhecendo, conhece um pouco hoje, conhece um pouco amanhã, e sucessivamente fazendo isso, conhecendo, ao longo do tempo você será um bom aluno. Será um bom aluno. O conhecer é você cada vez mais se aplicar na busca do conhecimento. Irmão, essa desculpa de que não entende é uma justificativa daquele que não quer fazer. Nós temos que buscar. Dificuldade para ler todo mundo tem. Os outros acham que a gente não tem. Eu também tenho dificuldade para ler. Irmão, tem hora que dá sono. Eu sou ser humano, como todo mundo é. A grande diferença é o esforço. Então tem que se esforçar para buscar. Quem busca, conhece. Quem não busca, jamais terá conhecimento. E não adianta você dizer, fulano de tal tem uma coisa diferente de Deus. Não é só ter uma coisa diferente de Deus, é que essa pessoa é diferente, que ela se esforçou na busca, se esforçou em ler, em estudar, em aprender, não pulou etapas, seguiu as etapas da vida. E quando faz isso, com certeza vai conhecer os caminhos do Senhor. Irmão, como eu disse, só a temática aqui da lição de número 4, ela é tão rica e é um leque tão grande que eu já estou pregando até nela. Mas vamos lá, senão eu vou continuar aqui, porque devido à amplitude que há aqui nessa temática, irmão, é coisa gloriosa, gloriosa. Glórias a Jesus. Não posso ficar só aqui, que a gente tem que estudar todos os tópicos da revista. Haja vista, quero até orientar os professores que estão aí me assistindo, acredito que precisa, eu acredito que estejam, e é preciso de estar assistindo, participando. A gente precisa, aquele que dá aula, de ter uma aula didática. E a proposta do que está na revista, a gente tem que trabalhar ela.
Claro que o autor nunca ele vai ser completo, nunca, não existe autor nenhum completo, o único é Deus, que a Bíblia é completa, não falta nada e nem deixou a desejar nada, tem tudo. Agora, os escritores humanos, eles não são completos, então a revista ela tem uma proposta, uma ideia, e o professor é ele que tem que trazer a dinâmica, a criatividade, enriquecer a aula para que assim possamos aprender. Ok? Então vamos no texto áureo proposto no Salmo 25, verso 4, com a sua revista aí, texto áureo. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. A verdade aplicada de hoje, da lição de número 4, buscar conhecer o caminho do Senhor, buscando conhecer o caminho do Senhor. Verdade aplicada. Para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer seus caminhos. Irmão, outra coisa, a verdade aplicada aqui também é de um leque fenomenal, gigantesco. Quando nós paramos aqui só para poder dar uma olhada e olhar ao lado etimológico das frases ou da palavra irmãos, é um leque magnífico, extraordinário, olha, a verdade aplicada é para crescer espiritualmente. Como que se cresce diante de Deus? Quando nós nos diminuímos diante de Deus, menos para mim, mais de Deus para a minha vida, menos de mim no sentido de quê? Da minha vontade, do meu querer, dos meus desejos, isso tem que ser menos, mas a vontade de Deus tem que ser mais, o querer de Deus tem que ser mais, a glória de Deus tem que ser mais. Como que o crente vai estar apto a estar na presença de Deus, crescendo espiritualmente, lendo Bíblia, orando, jejuando, buscando, se olhando para dentro de si? É a proposta aqui do Salmo 25, ele fala exatamente essa proposta, olhando para dentro de si e para fazer uma avaliação dos erros, para que não continue nos erros mais. Então o crescimento só se dá na hora que eu olho para mim e verifico os meus pontos fracos, para que assim eu não caia no laço e esteja na presença de Deus. É preciso aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Irmão, o aprofundar é ir ao máximo, é estar dependendo total diante de Deus. Exemplo, para nós estarmos aqui lecionando para os irmãos, transmitindo uma palavra de Deus para os irmãos, eu tive que me aprofundar em alguma coisa. Eu tive que me deter em alguma coisa, ir mais profundo em alguma coisa. Aprofundar é ir ao íntimo, é estar lá bem mais próximo, é buscar aonde ninguém busca. O aprofundar tem esse sentido também, é buscar aonde ninguém busca, para você encontrar que só tem algo para encontrar para aquele que se esforça na busca. Olha, o relacionamento, quem faz ele é você. O relacionamento com Deus, quem faz ele é você, porque Deus ele já se relacionou com o homem através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Agora nós temos que corresponder com esse relacionamento, ou seja, se já veio Jesus, morreu por nós, Espírito Santo está entre nós, agora parte de nós termos esta contraproposta, porque Deus já propôs, ele já deu. Nós agora temos que reagir na sua ação, porque ele já nos concedeu. Então, o relacionamento de Deus para com o homem já foi feito. Agora é do homem para com Deus. E você está se aprofundando? Só consegue pegar coisa boa aquele que se aprofunda, porque só vai encontrar coisa boa. Conhecer de Deus e seus caminhos. Vamos lá, irmãos. O texto de hoje, a proposta de hoje, como todas as outras, são riquíssimos. Mas tem umas que a gente tem maior facilidade até de aprendizagem. É uma palavra tão gloriosa, tão marcante, como buscar conhecer o caminho do Senhor, um relacionamento com Deus. Isto é glorioso. Vamos no objetivo da lição de hoje. Irmão, já estive alguns minutos, tanto na temática quanto na verdade aplicada, porque é riquíssimo. Objetivo da lição: compreender os anseios de Davi, que é um salmo de Davi. Segundo, apresentar as características dos caminhos do Senhor. Terceiro, destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Compreender o que Davi estava relatando. Uma das coisas
que nós precisamos saber separar, irmãos. Separar a palavra do autor com o tempo em que escreveu e com o objetivo para que escreveu. Palavra do autor, do tempo da escrita e do objetivo que escreveu. Muitas das vezes nós queremos pegar isso e transportar para cá. Não é dessa forma. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, senão a gente pega a cultura de outro país, nós pegamos costumes de tempos diferentes, atitudes de tempos diferentes. Atitudes do Antigo Testamento é uma. Atitude do Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente. Então a gente vai encontrar isso no Antigo Testamento. A gente tem que ter o cuidado, senão a gente pega essas atitudes do Antigo Testamento e queremos levar ela para o Novo. Coloca uma mesa perante meus inimigos, não é no sentido de humilhar o inimigo, não. É no sentido de você se consertar com o inimigo, com aquele, porventura, que não gosta de você. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, senão a gente pega a doutrina do Antigo Testamento e queremos enquadrar ela no Novo Testamento. A doutrina do Antigo Testamento não serve para o Novo Testamento, não serve. Aqui são relatos para que nós possamos colocar em prática, não a doutrina, porque a doutrina de inimigo existia no Antigo Testamento. É principalmente Davi, porque Davi era cercado de inimigos, e você só vê Davi falar inimigos, inimigos, inimigos. Agora nós do Antigo Testamento, nós no Novo Testamento, nós não temos isso, porque Davi tinha essa característica de inimigo, porque ele era guerreiro, e ele tinha que lutar, era a cultura da época. Então a gente tem que saber separar isso, irmãos. Senão a gente entra nessa ideia de inimigo, de inimigo, de inimigo, e vamos fazer com que os outros, nossos irmãos, parentes, sejam o nosso inimigo. Então tenha cuidado com isso. Então vamos lá. Vamos ler o texto de referência do Salmo 25. Vamos lá, Salmo 25. Abra sua Bíblia aí, você que não tem revisão de escola dominical. Salmos de número 25, que diz assim: A ti, Senhor, levanta a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos, eu acabei de falar, triunfem sobre mim. É inimigo mesmo de verdade. Só que no Novo Testamento nós não temos isso. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os seus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha, os Salmos de número 25, como eu acabei de dizer, vou reforçar mais uma vez. Davi, principalmente, praticamente as falas dele está ligada com coisa de inimigo, e é pessoas mesmo, não é o inimigo diabo não, pessoas. Está ligada à guerra, está ligada à batalha, está ligada a adversário, ser humano. Então as falas sempre de Davi era isso, porque ele era guerreiro, ele tinha que lutar para se defender, que era a cultura da época, o costume da época, era o momento que eles viviam. A gente concorda com isso no dia de hoje? Não, claro que não. Concordar de matar um ao outro? Claro que não, a gente não concorda com isso hoje. Mas naquele tempo isso era comum, irmão, isso era comum. No entanto, Davi, quando ele fala daquilo que ele vive, daquilo que era normal para eles. E nós hoje não somos assim. Quando lemos aqui, na palavra de Deus, no verso 2, por exemplo, Deus meu, em ti confio. Ele está dizendo que confiava somente em Deus. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Ou seja, nem que os meus adversários, os outros guerreiros, conseguem me vencer. Então era guerra de homem com homem mesmo. Então, quando a gente lê esses textos, principalmente em Salmos, sempre está colocando, porque a maioria dos Salmos é de Davi, está colocando homem contra homem. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Primeiro porque tem que olhar o autor, quem era o autor, qual era a fala do autor e o sentimento do autor. Olhar o momento que se escreveu, o tempo que se escreveu. E olhar exatamente a eficácia dessa palavra para aquele tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado para separar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Senão nós pegamos as atitudes do Antigo Testamento e queremos colocar em prática para a nossa vida. Não serve. Novo Testamento nem olho por olho, nem dente por dente.
Novo Testamento, se dá um tapa no seu rosto, oferece o outro. O Novo Testamento, se te caluniar, você vai orar para quem está te caluniando, não permitindo que a angústia, a mágoa te domine. Se alguém não gosta de você, você tem que amar ele. Aqui no Novo Testamento é tudo o oposto do que é o Antigo. O Antigo era o seguinte: tem rivalidade, pronto, acabou. Não gostou, não gostou. Se arrancou alguma coisa, toma também dele. Se matou, mata também. Isto é o Antigo Testamento, que leva a um confronto de ser humano. E Davi principalmente tem isso, porque ele vivia isso, ele era guerreiro, então a gente tem que saber separar isso, tá bem? Vamos lá. Vamos aqui no esboço da lição, que vai ser a proposta dos tópicos. Olha só, número 1, o salmo acróstico, a oração de Davi. 2, o desejo e reconhecimento do salmista. 3, conhecendo os caminhos do Senhor. Então vamos lá. O Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro, perdão, mas também um desejo de alguém que quer conhecer mais ainda o caminho do Senhor e viver de acordo com os padrões bíblicos. Só essa introdução também é riquíssima. É um leque também glorioso, só para nós termos uma noção, para levar a sua atenção para aqui. Quando diz aqui, o Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro, porque ele está pedindo, ou está relatando, ou está falando de um problema que alguém o atacava. Ele está pedindo socorro, me ajuda, Deus. Eu não consigo combater esta guerra, eu não consigo combater esse inimigo, me ajuda a combater esse inimigo. E era homem mesmo, pessoa. Então não era só um pedido de socorro. No mesmo tempo que ele pede ajuda, ao mesmo tempo ele pede perdão. Ao mesmo tempo, Senhor, me socorre. É uma das coisas que faz a diferença na vida de Davi. Davi, ele reconhece que Deus é Deus, ele reconhece que é Deus quem faz, e ao mesmo tempo, quando ele peca, ele reconhece que pecou e arrependia. Por isso que é colocado como coração de Deus, segundo o coração de Deus. No entanto, quando aqui ele pede socorro, olha só a palavra, irmão, ele pede socorro, mas no entanto ele pede perdão dos seus atos, dos seus erros. Irmão, muitas das vezes nós pedimos a Deus para resolver os nossos problemas, mas nós não nos consertamos diante de Deus, e Davi já fazia isso. Isso é coisa gloriosa, é uma atitude que todos nós precisamos de ter, é de correção, de corrigir a nossa vida e buscar perdão do nosso pecado. Então a introdução também, que tem um leque também magnífico. Olha, não pede só socorro e perdão, mas também o desejo de que alguém que quer conhecer mais os caminhos do Senhor. São três grandes necessidades, que a introdução até coloca aqui, e eu vou até parar aqui, senão eu vou toda a vida. Primeiro, ele pede socorro, ajuda. Ele entende que a força dele, a habilidade dele, o conhecimento dele de guerra, não é o suficiente para ele vencer a guerra. É uma das coisas fundamentais também na nossa vida. É eu entender que as minhas habilidades não é suficiente para me pastorear. É eu entender se porventura alguma coisa que eu venha a conhecer, ou conheço, não é o suficiente para me resolver todos os problemas da igreja, o que vem acontecer no campo. Não é suficiente. Eu dependo de Deus para tudo. E Davi, ele entende isso. E mostra isso para nós, mostra isso para mim, que eu preciso de fato pedir socorro a Deus, porque eu não tenho tudo, não posso tudo, e que dependo tudo dele. Se Deus não me der, se Deus não me conceder, não tem condições de eu sobressair e vencer as adversidades da vida naquilo que eu estou fazendo. Pede perdão, conserta. E outra coisa, conhecer o caminho do Senhor. Ele leva aqui, Salmo de número 25, ele leva a todos nós desejar, querer, conhecer o caminho, e depois a gente vai entender o porquê disso, tá bem? Vamos lá, conhecer o caminho do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Outra coisa fundamental, viver é a vida, nos padrões de Deus. E nós, muitas das vezes, queremos viver de acordo com os nossos padrões. Irmão, a minha vida de crente não pode ser pautada no meu padrão de vida. A minha vida de crente é pautada pelos padrões de Deus. É Deus que estabelece, é assim que eu quero. É assim que eu quero. E nós aprendemos aqui numa dessas mensagens que estamos dando todos os dias, as 3 qualificações que nós temos: servo, amigo e filho.
E uma das qualificações, irmão, para seguir os padrões de Deus é ser servo, é aceitar o que Ele quer, é aceitar o que Ele manda, é aceitar o que Ele está designando. Esta é uma qualificação de servo. Vamos no tópico 1, nós já estamos aqui já com quase 30 minutos só nessas palavras aqui temáticas, né? E é porque é riquíssimo, glórias a Jesus. Tópico número 1, o salmo acróstico é a oração de Davi. O que é acróstico? Falei aqui na escola dominical, é você pegar uma palavra, essa palavra você coloca ela na ordem vertical, como está aqui porventura esse livro, que está na ordem vertical, como porventura aqui, ó, Pentateuco, proféticos. E essa palavra profética aqui, não sei se está dando para você ver, ela está em modo acróstico. Nós iremos colocar na letra P o que significa P, proféticos, P, poderoso, e assim vai sucessivamente. E o livro de Salmos, ele tem isso, mas deixa eu ler esse aqui, depois eu vou dar outro comentário. Salmos é um acróstico, cada verso, lá no tópico 1, cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto grego, hebraico, como algumas irregularidades. Os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado. No presente salmo é possível inferir que a atitude de Davi é expressa em dois aspectos: oração, quando apresenta a Deus as suas súplicas; meditação, quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. Olha, então quando nós pegamos a Bíblia, vou voltar aqui para a Bíblia, essa Bíblia, por exemplo, que eu tenho, ela está de modo acróstico. Essa aqui, em que eu estou usando hoje, se você tiver uma Bíblia Dake, por exemplo, é só pegar essa Bíblia, você vai encontrar, não sei se todas vai ter, mas essa aqui de Genebra acho que eu tenho, melhor, essa daqui da Fiel eu tenho. Cada verso aqui está uma letra do alfabeto hebraico, cada letra. Por exemplo, no primeiro versículo, a letra alfabética, a primeira letra do hebraico alfabético é Aleph. Então aqui já dá a ideia de que esse acróstico, ou que seria o significado desse versículo dentro do hebraico. Já no versículo 2, a segunda palavra é Bet, e assim vai sucessivamente. A terceira palavra é Gimel, ou seja, é aquela forma pictográfica de se escrever. Então, os Salmos de número 25 é esse acróstico, dando um sentido na palavra que se escreve e facilitando o entendimento para memorização e para meditar na palavra do Senhor. Eu preciso meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para que eu possa estar nos caminhos do Senhor. Então, o Salmo de número 25 é esse acróstico que está com as letras do alfabeto hebraico. Cada versículo desses, irmãos, é exatamente uma letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, do versículo 1 até o verso de número 22, está exatamente a letra do alfabeto em sua ordem, para dar sentido do que estava escrevendo e dar também entendimento para aquele que estava lendo da forma hebraica. Muito interessante? Sim, é interessante. Talvez não vai fazer tanto sentido para nós, que não temos tanta compreensão do hebraico, mas para o tempo que se escreveu, era o ensinamento essencial para as pessoas, que eram no caso os judeus, compreensão do que estava sendo dito, do que Davi estava transmitindo, tá certo? Vamos lá, 1.1, a oração de Davi. É interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação. Por meio da oração, Davi derrama a sua alma de forma profunda, dizendo a Deus os seus seguintes pedidos: não me deixes confundido, faze-me saber os teus caminhos, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, perdoa os meus pecados, olha para a minha aflição, olha para os meus inimigos, guarda a minha alma. Por intermédio desta meditação, deixa eu só terminar a leitura, depois eu volto comentando. Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que temem. Percebemos que Davi tinha profunda intimidade com ele, atentando para identificar a voz de Deus.
O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos meros visitantes. Em nossas orações, permanecemos atentos para que Deus tem a nos falar, atento naquilo que Deus tem para nos falar. Olha, no 1.1 aqui, descreve as atitudes da oração, de fato, de Davi. Ele ora tanto pedindo algumas orientações, mas ao mesmo tempo ele medita nesse resultado dessa oração, no que Deus iria fazer, como Deus iria realizar. Então ele começa a meditar. Irmão, uma coisa muito importante é nós meditarmos naquilo que Deus fala com a gente. O que é meditar? É você ficar pensando, avaliando a palavra, entendendo a palavra, alimentando da palavra, para você ter uma melhor compreensão, para que ela tenha uma eficácia na sua vida. Meditar é isso. Será que você está meditando a palavra de Deus, ou será que a sua mente está ocupada com outras coisas que não edificam? Olha, quando a Bíblia diz lá em Colossenses 3, que nós devemos buscar as coisas que vêm lá de cima, lá do alto, lá de Deus, e não as coisas aqui da terra. É exatamente isso, meditar na palavra do Senhor, meditar nos seus ensinamentos. E Davi, ele tinha esse princípio que é a essência para nós. Isso é a essência, é fundamental nós meditarmos na palavra de Deus. Então, só para nós aqui destacarmos a riqueza que há também nesse comentário, quando ele ao mesmo tempo faz os seus pedidos, ele diz no primeiro versículo, no verso de número 2, não me deixes confundido. No verso 2, ele diz da seguinte forma, em ti tenho confiado. Ele está dizendo que Deus não permitirá que ele fique confundido em determinadas situações que ele vai viver. Tanto é que diz assim, em ti confio, meu Deus, não permitas que eu seja humilhado, nem que meus inimigos escarneçam de mim. Ou seja, ele está falando de pessoas, então nós não podemos ter esse sentimento de inimigo. Nós aqui hoje não. Esse sentimento de inimigo nós não podemos ter. Davi tinha, que era uma coisa comum, então a gente precisa saber separar isso. Tá? Quando ele fala aqui, que não me deixes confundido, que quer dizer que Deus tem resposta e tem saída para tudo aquilo que nós vivemos. Repito, Deus tem resposta e Deus tem saída para tudo aquilo que nós vivemos. Então Deus jamais nos deixará confundido. O que é confundido? Não saber o que está ocorrendo, não compreender o acontecimento e não saber a saída desse acontecimento. Isso é confusão. Tem hora que a nossa mente nos leva a isso, mas quando nós temos um bom relacionamento com Deus, foi essa exatamente a proposta que é colocada aqui, na verdade aplicada, quando temos um bom relacionamento com Deus, jamais ficaremos confundidos, porque Deus segura em nossas mãos, Deus nos tira do laço do passarinheiro e Deus nos guia pela vereda da justiça. Jamais ficaremos confundidos, ainda que nós não entendemos. Tem hora, irmão, que nós não compreendemos. Isso, o não compreender não significa confusão. Você não compreende aquele exato momento, mas logo depois você entenderá. Logo depois você vai compreender o porquê. Então a gente precisa só fazer a separação disso. Senão, irmãos, aí sim ficaremos confundidos. E aqui Davi, ele tinha um bom relacionamento com Deus e ele sabia que Deus não permitiria que ele ficasse confundido. Olha só, já no verso de número 4, está dizendo, faze-me saber os teus caminhos. Faze-me saber os teus caminhos. No verso 4, ele está desejoso de querer aprender mais de Deus para viver mais em comunhão com Deus. Irmão, ele está desejoso por isso. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa fundamental. Desejoso de saber os caminhos do Senhor. Quando eu tenho desejo de conhecer mais os caminhos do Senhor, jamais eu vou ficar confundido em circunstâncias da vida. Jamais, porque eu tenho desejo. Quando eu tenho desejo de conhecer, Deus me dará entendimento. Vamos seguir aqui. Já no verso de número 6, ele leva exatamente para uma outra característica. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Ou seja, ele pede a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Ele reconhece o que ele é. Irmão, olha que coisa gloriosa é isso.
Ele está dizendo que Deus não vai deixar ele confundido, ele está desejoso de conhecer mais os caminhos do Senhor e ele está pedindo misericórdia. Quem pede misericórdia é aquele que entende que errou, que pecou e que precisa da misericórdia de Deus para poder viver, que precisa do perdão de Deus para poder viver. Esse, irmão, esses entendimentos que é colocado nesses versículos aqui, é a essência do cristianismo. Embora, quando nós sabemos separar as atitudes do Antigo Testamento com do Novo Testamento, aí nós compreendemos a essência do que está ali e colocaríamos isso em prática em nossa vida. Irmãos, já no versículo 6, repito, ele está levando-nos exatamente para poder buscar a misericórdia de Deus. Quando é que eu busco a misericórdia de Deus? Quando eu reconheço que eu errei, quando eu reconheço que eu pequei, aí eu vou buscar a misericórdia de Deus. Quando nós buscamos, nós encontramos. Não é essa a temática aqui da lição 4 do dia de hoje? Buscar conhecer os caminhos do Senhor. Quando eu busco, eu encontro, irmão. Eu tenho que buscar. Já no verso de número 18, ele, além de buscar no verso 6, no 18 ele já pede perdão. Ele, Senhor, tem misericórdia, e depois ele confessa o seu pecado e pede perdão. Ele pede a Deus misericórdia, depois ele confessa o seu pecado e pede perdão. Irmão, se nós seguirmos estas orientações, estas propostas, essas verdades que está aqui no texto, levado exatamente para uma vida espiritual, não para um confronto pessoal. Aqui existem alguns confrontos pessoais, não levando os confrontos pessoais para a nossa vida, mas levando as atitudes espirituais para estar na presença de Deus, porque o que aqui estamos estudando ou falando, como é conhecer, como é buscar o caminho do Senhor, como é pedir misericórdia, é uma busca para a vida espiritual e não para um confronto pessoal, pois Davi tinha confronto pessoal e tinha uma busca espiritual. Nós, nos dias de hoje, nós não temos esse confronto espiritual, porque nós não podemos ter essa ideia de inimigo, mas nós estamos na busca espiritual e ele leva-nos exatamente isso, o texto nos leva a isso, a essa busca espiritual, graças a Deus. Depois, lá no versículo também 18, ele vai levar-nos, olha para a minha aflição, ou seja, olha para aquilo que eu estou vivendo, o dado momento, Senhor, tem de misericórdia, veja o momento que eu estou vivendo, a aflição que eu estou vivendo, eu não tenho saída, eu não tenho escape, ele reconhece que é limitado. É uma das coisas que Deus quer que nós reconhecemos, que somos limitados e que dependemos dele para agir em nossa vida. Olha, irmãos, é tão rico o texto, é tão rico que eu já tenho hora que eu me detenho numa coisa e vou toda a vida nele, porque é rico demais, é mensagem preciosa demais, glórias a Jesus. Já no versículo 19, olha para os meus inimigos. Quando ele fala olha para os meus inimigos no versículo 19, considera como se multiplicam os meus inimigos e com que crueldade me odeiam. Repito, a palavra, principalmente em Salmos, que sempre é de autoria, são mais de 70 de autoria de Davi, leva para um confronto pessoal. É isso que a gente precisa saber separar, porque aqui quando ele relata, considera como se multiplicam os meus inimigos, como cruelmente eles se odeiam, e esses inimigos não eram só de outras nações, não. Quando ele estava reinando, os inimigos dele eram da sua própria família, do próprio reino que ele estava governando. As próprias pessoas mais próximas deles tinham inimigo desejando matar ele, até o próprio filho tentou contra a vida dele. No entanto, meus irmãos, quando ele fala isso, ele fala de confronto pessoal. Nós hoje não podemos ter confronto pessoal, temos que ter a busca espiritual, que é a proposta aqui do texto do Salmo 25. Bem, deixa eu comentar aqui com vocês, eu vou ter que largar aqui, senão eu vou ficar aqui, vou ficar toda a vida aqui, não é bom. Deixa eu comentar com vocês, se está na revista do professor, algo muito interessante também, vou ler. Levantando-se em conta que estas ocorrem alternadamente, podemos distribuir os versículos da seguinte forma, como oração, como meditação, como, oração no versículo de 1 ao 7, oração do versículo de 1 ao 7,
meditação no versículo de 8 até o 10, depois oração de novo no versículo 11, meditação do 12 ao 15 e oração do 16 ao 12. Depois eu já vou voltar aqui, deixa eu só concluir a leitura. A ausência de uma vida de oração é a ausência de intimidade e relacionamento com Deus. Os homens e mulheres que fizeram diferença mantinham cotidianamente uma vida de oração. Olha só, os Salmos de número 25, olha a instrução espiritual que dá. Irmão, do verso 1 ao 7 é uma oração. O verso 1 ao 7, ele está orando. Olha só, a ti, Senhor, elevo o meu ser. É uma oração. Até o 7, ele vai falando de uma forma com Deus. É dele para Deus. Já no verso de número 8, como é colocado aqui até o 10, já não é uma oração, já é uma meditação. Ou seja, ele fica fazendo a avaliação dos ensinamentos de Deus, ele fica fazendo uma avaliação dos seus erros, ele fica pensando no que fez, não deveria ter feito, ele fica pensando que deveria fazer mais, ele vai meditar. Vamos ler aqui, ó. Misericordioso e justo é o Senhor, por isso aos pecadores ensina o seu caminho, dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. Ele está falando de caminho, meditar no caminho do Senhor. Irmão, já para nós darmos a ideia, depois a gente vai estar estudando caminho. Caminho é um local aonde tem um destino, final. Qual é o caminho que a gente está? Esse caminho que a gente está, qual é o destino dele? Se eu tenho que ir para determinado local, eu vou pegar um caminho que me leve até esse determinado local. Irmão, se eu tenho que viajar, por exemplo, tenho que ir em São Paulo, eu sei um caminho que vai me levar até São Paulo. Se eu sei, eu vou ter que entrar nesse caminho e ir nesse caminho, porque eu tenho um destino. Eu tenho que chegar lá no meu destino. Eu tenho um local para me chegar, eu tenho um alvo para me chegar. E para me chegar nesse alvo, eu tenho que estar no caminho que me leve para esse alvo, que me leve para esse destino. Então, por isso que o próprio Jesus, ele define que ele é o caminho. Qual é o destino? Céu. Qual é o destino? Salvação. Quando eu estou no caminho de Jesus, o final desse caminho é exatamente a salvação. Quando não estamos no caminho do Senhor Jesus, o final desse caminho, o destino desse caminho é a condenação. Por isso que Jesus se caracteriza como o caminho, o verdadeiro caminho para os céus. Então, os Salmos aqui leva a uma oração, depois uma meditação, depois de novo, verso 11, outra oração, que diz: pela honra do meu nome, ó Senhor, perdoa minha grande iniquidade. É uma oração, pedindo perdão, reconhecendo o seu erro. Por que está reconhecendo o erro? Porque do 8 ao 10 ele meditou, ele avaliou, ele fez uma reflexão da vida dele. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite faz com que eu reconheça os meus erros e eu vou buscar perdão em Deus. Glórias a Jesus. Já no verso de número 12 a 15 leva também para uma meditação. Já no verso de 16 ao 22 é outra oração. Aí, como é a proposta aqui, irmãos, a ausência de uma vida de oração é a ausência de intimidade e um bom relacionamento com Deus. A ausência de uma vida de oração é uma ausência de intimidade e um bom relacionamento com Deus. Se eu não tenho uma vida regrada de oração, jamais terei intimidade com Deus e um bom relacionamento com Deus, jamais. Mas quando eu estou com a vida regrada de oração, é o que aqui no Salmo 25 Davi está falando. Ele ora, ele medita, ele ora, ele medita, ele ora, ele medita, e isso faz com que ele tenha uma intimidade com Deus e tenha um bom relacionamento com Deus. Irmãos, intimidade é você viver exatamente nos segredos de Deus. Qual é o segredo de Deus? Ele estará na sua vida, habitará em você, falará com você, você irá compreender ele irá compreender você. É a segunda característica que nós temos como um servo de Deus: amigo. Amigo é aquele que vive na intimidade e sabe o segredo do seu amigo. E quando ele está falando aqui, quando nós estamos falando de uma vida de relacionamento, de oração, irmãos,
é termos a possibilidade de viver intimamente com Deus e um bom relacionamento com Ele. Qual seria esse bom relacionamento? Senhor, me perdoa pelo meu erro. Deus irá te dar perdão. Senhor, tenha de misericórdia, me ajuda a sair dessa situação. Deus dará a saída dessa situação, porque você tem um lado íntimo com Ele e um bom relacionamento com Ele. O bom relacionamento é vivência, irmão, é viver com Deus, e a oração, ela irá proporcionar isso para a gente. Então a gente tem que ter uma vida regrada de oração. Tanto é que nós encontramos na Bíblia homens e mulheres que tinham a vida regrada de oração, e a vida espiritual deles era outra, como também nos dias atuais, irmãos e irmãs que têm uma vida regrada de oração, a vida espiritual deles é totalmente outra. Vamos lá, meus irmãos, o tempo vai com a beleza. Glória a Deus. 1.2, não me deixes confundido. Davi está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Davi era aguerrido, batalhador, proativo, dispunha-se a fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, e partia para o enfrentamento de batalhas que lhes eram apresentadas. Em decorrência disso, sofreu duras oposições, não só de inimigos vorazes e experimentados na guerra, mas também da própria família. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo de nossos familiares. Os opositores são mestres nos seus propósitos, são traiçoeiros, estão carregados de ódio, traições, perseguições, incompreensões, também estão presentes na caminhada daqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus. Porém, a recomendação de Paulo para Timóteo é aplicável a nós. Tu, porém, permanece. Irmãos, eu vou trabalhar aqui a narrativa do autor e usar algumas expressões que achei aqui também riquíssimas. Vamos por ordem. Eu estou olhando o relógio para mim voltar exatamente no tempo. Davi era aguerrido, batalhador e proativo. Essas três palavras, aguerrido, batalhador e proativo. Irmãos, essas três características que este rei, este poeta, esse pastor, que é Davi tinha, esse guerreiro, três coisas: era aguerrido, batalhador e proativo. Aguerrido é uma pessoa que não tem medo de enfrentar determinadas situações, e ele vai exatamente para a guerra, como estamos vivendo agora, no pleno século 21, esse momento dessa pandemia. Irmãos, nós temos que ser aguerridos, temos que de fato irmos para a guerra. Como que vamos para esta guerra? Levantando uma espada, uma arma? Não! A nossa guerra aqui, irmãos, não é contra sangue, não é contra a carne, mas contra as potestades do ar, contra os principados nas regiões celestiais. Aguerrido é nós estarmos prontos para a guerra, com as devidas armas para esta batalha. E já ministramos aqui exatamente isto, as armas que nos condiciona para uma batalha, para uma guerra. O aguerrido é estar preparado para isso, não é ter medo do que está vivendo, não é ter medo do que está acontecendo. O aguerrido pode olhar até o tamanho do seu inimigo, principados e potestades, não na característica de confronto do ser humano, isso não pode ter. O aguerrido é aquele que vai lutar não contra a carne e contra a sangue, como diz a Bíblia, mas vamos lutar contra os principados e potestades nas regiões celestiais. O aguerrido, irmão, ele está com as devidas armas, que na hora do enfrentamento ele tem como se defender e tem como atacar. Efésios capítulo de número 6, a partir do 10.
que fala exatamente da armadura de Deus. Fala do cinto, ministrei isso daqui. Cinto é aquilo que circula toda a circunferência do corpo, ajustando a armadura, e aonde se coloca exatamente a espada, aquilo que circula, irmão. A palavra de Deus está circulando toda a tua vida? Está te dando, porque a palavra de Deus me dá segurança. Então o cinto aqui para dar ideia de segurança, a palavra de Deus. A armadura é eu proteger os pontos essenciais, os órgãos fundamentais para viver. Proteger aqui o tronco, que é o coração, que é os rins e assim sucessivamente, pulmão. Proteger isso aqui, ó. Proteger isso daqui, de certa forma, as armas, ou as flechas, ou os dardos inflamáveis não vai te atingir. O aguerrido, irmão, ele está vestido com a armadura de Deus e com as armas que vêm de Deus. Qual é a arma de Deus? Palavra de Deus. E Davi era aguerrido. E Davi estava preparado. Ele estava preparado para a guerra, treinou para a guerra, enfrentou guerra. Não era que era um briguento porque queria, mas ele tinha que se defender e tinha que conquistar. Duas coisas, tem que defender e tem que conquistar. Defender, irmão, repito, não é um confronto pessoal, mas é contra esse mundo tenebroso que quer levar eu e você ao pecado. Outra coisa, era batalhador. O que é batalhador? Batalhador é ver um momento que é difícil e não permitir que essa dificuldade te vença. Mas é você enfrentar essa dificuldade e vencer, batalhar. Batalhar é fazer paulatinamente, continuadamente. Faz um pouco hoje, não consegui o objetivo. Mais um pouco amanhã, não consegui o objetivo. Batalhador é aquele que não desiste. É aquele que continua aguerrido com as armas, está preparado para isso. Batalhador é aquele que não desiste, é aquele que enfrenta. Vamos lembrar de Davi com Golias? Davi viu Golias, ele desafiando Deus, ele exatamente naquele momento, ele viu que tinha uma batalha. Ele foi para a batalha, só que ele, no contexto humano, ele perderia. Irmão, no contexto humano, talvez nós podemos até ser derrotados, mas se nós vamos no nome do Senhor, como Davi está ensinando, orar, meditar, quando fazemos isso, irmão, nós vamos para a batalha e te digo, não seremos humilhados, mas sim seremos bem sucedidos. No entanto, batalhador é aquele que não desiste, é aquele que continua. Deu errado hoje, continua amanhã. Deu errado de novo, continua. Irmão, batalhador é aquele que enfrenta a dificuldade, ainda que essa dificuldade se opõe nele de forma continuada, mas mesmo assim isso não desanima ele. É o que Davi era, irmão, era batalhador. Batalhador. Outra palavra interessantíssima que aqui o autor colocou, dentro dessa narrativa, proativo. Ou seja, é aquela pessoa que vê que precisa ser feito e ele faz. Ele é criativo. Proativo é aquele que elabora, aquele que executa, aquele que não fica culpando os outros, que não fez, mas ele olha e faz. Ele já pensa lá na frente, ele já pensa um pouco além da parede, ele já tenta identificar aquilo que está além da parede. Isso não é ser Deus não, viu, irmão? Não, proativo é você estar exatamente elaborando, preparado para a guerra, batalhador, e você é proativo, você tem atividade, você não fica parado, não fica de braço cruzado, não fica inativo. O proativo é aquele que continua, aquele que faz, aquele que vai a mais, aquele que vai para frente, aquele que cria. E Davi era isso, ele não ficava de braço cruzado. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, você não está vendo que eu estou passando? Não, ele não ficava chorando pelos cantos de braço cruzado. Ele era proativo, ele não era inativo. E muitos crentes, muitas das vezes, são inativos. Não tem exatamente esse lado proativo, de fazer antecipadamente, de agir, de realizar. Irmão, batalha é isso, ser proativo. Proativo é você continuar fazendo. Não é você cruzar o braço e esperar cair do céu, não, irmão. Aguerrido, preparado para a batalha, preparado para ir para a guerra. Não tem medo de ir para a guerra, ainda que tem alguém que sabe mais, conhece mais, tem mais poder, como era no caso de Golias,
que tinha conhecimento de guerra, e Davi não tinha conhecimento de nada. Davi tinha conhecimento de tiradeira, de cuidar de ovelha. Davi não sabia nem manusear a espada, tanto é que nem levou espada. Ir para uma guerra com um homem que tem uma espada bem maior do que ele, para poder lutar, irmão, isso é batalha. Ele era batalhador e proativo, teve ação, não ficou de braço cruzado. Irmão, proativo é você ver uma coisa que tem que ser feita e não fazer vistas grossas, e sim realizar aquilo, fazer aquilo, não ser inativo. Isto nós encontramos também em Davi. Glória a Deus. Irmãos, o texto é tão rico que eu vou ter que passar. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Olha só. Me resta aí um pouco mais de 30 minutos e ainda estou no 1. Perdoa os meus pecados. Quando Davi pede perdão, ele reconhece o que fez, irmão. E pedir perdão do pecado não é você fazer, Senhor, me perdoa tudo que eu fiz, tudo que eu realizei, tudo que eu pensei, irmão. É você falar o seu erro. Mas pastor, Deus sabe. Irmão, Deus sabe, o problema é você, o problema sou eu, não é que Deus não sabe, o problema sou eu. Quando eu falo, tem um sentimento nisso, isso a gente trata até na área da psicologia. Quando a gente fala, eu coloco isso, e quando eu coloco isso, eu vou meditar no que eu fiz, para que eu não venha fazer de novo. E Davi, ele pede perdão dos seus pecados. Deixa eu ler aqui para vocês, olha só. Davi pede ao Senhor que ele não se lembre dos seus pecados da sua mocidade. Um homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Várias famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequências nefastas aos filhos. Várias vidas foram ceifadas em decorrência ao ódio. Diversos ministérios reduziram-se a pó em decorrência de uma mentira. Após o pedido inicial por proteção para ser guiado por Deus, Davi baseia-se nas misericórdias, benignidades do Senhor e suplica o seu perdão. Irmão, breve comentário. Várias famílias, vários lares destruídos pela atitude de anular ou adulterar a própria casa, ou vários ministérios, irmão, eu conheço tantas pessoas, obreiros, que poderia ter deslanchado e não deslanchou, porque se corrompeu, e a corrupção levou ele exatamente ao declínio, perdeu, ou seja, não era guerreiro, não era batalhador e nem era proativo. Quem tem essas 3 características, irmão, é mais do que vencedor. Vamos no 2, que me resta muito poucos minutos, e tem muita coisa ainda. O desejo e o reconhecimento do salmista. Eu vou já lá na parte do meio, irmão, devido ao tempo. Olha o que diz assim, ó, na parte aí 2, da lição 2, tópico 2, na parte que diz assim, uma importante lição. Encontra aí, que eu vou partir daí. Uma importante lição para nós. Em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais, materiais, que a presente lição nos desperta para valorizarmos e priorizarmos, conhecer os caminhos do Senhor, vontade, direção, propósitos, plano, orando, meditando na palavra de Deus e andando em espírito. Olha, a proposta aqui do desejo do reconhecimento do salmista leva-nos a uma importante lição, como eu acabei de ler aqui. Eu só vou dar um destaque nessas importantes palavras, que diz da seguinte forma: quando nós estamos despertados para valorizar, priorizarmos o conhecer os caminhos do Senhor, quando estamos valorizando e priorizando conhecer os caminhos do Senhor, nós vamos encontrar vontade de Deus, nós vamos encontrar direção de Deus, nós vamos encontrar o propósito de Deus, nós vamos encontrar o plano de Deus. Vou repetir. Quando nós priorizamos e valorizamos ao conhecer os caminhos do Senhor, valorizamos e priorizamos a conhecer os caminhos do Senhor, iremos usufruir da vontade de Deus, da direção de Deus, do propósito de Deus e do plano de Deus. Irmãos, são 4 coisas fundamentais. Vontade de Deus é melhor do que a minha. Direção de Deus, levar-me para o céu.
Propósito de Deus é me fazer um crente melhor. Plano de Deus, me dar a salvação. Olha que coisa rica que é nisso. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Se eu priorizar, valorizar em conhecer os caminhos do Senhor, a vontade dele vai permanecer na minha vida. Terei direção nas coisas que eu vou fazer. E o propósito de Deus vai cumprir na minha vida. O plano de Deus vai cumprir na minha vida, se eu priorizar e valorizar isso. Vamos seguir. 2.1. A vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi expressa: guia-me na verdade e ensina-me. Irmão, duas coisas. Guiar é você dar a mão. Vamos olhar para uma criança? Jesus até diz isso, né? Só irá participar do reino de Deus se nós formos como uma criança. Dois sentidos da criança que vai entender. A criança é admoestada, é corrigida, mas não tem ódio, não guarda ódio. A criança é corrigida pelo pai e não guarda ódio. Nós não podemos guardar ódio. Somos corrigidos e temos que amar o pai. Segundo, a criança depende de ser guiada, conduzida, alimentada, cuidada. Quando fala isso, eu estou segurando as mãos de Deus. Então, o caminho que eu vou percorrer, eu só consigo chegar no destino dele se eu estiver segurando as mãos de Deus. E aqui está dizendo: guia-me e ensina-me. E caminho é isso, irmão, guiar, e nesse caminho tem ensinamento. E eu tenho que estar aberto para isso. Segurar nas mãos de Jesus, porque eu dependo dele. Porque eu não vou conseguir andar nesse caminho sozinho, que eu dependo que ele segure minhas mãos e guia-me. E nesse caminho, nesse momento que eu estou segurando as mãos dele, o pai vai conversando com o filho. Irmão, é natural isso. A gente, quando vai caminhando com um filho que é pequeno, a gente vai conversando com uma criança, mostra uma coisa aqui, mostra uma outra coisa lá, no objetivo de ensinar. Quando Deus guia a minha vida, Deus tem ensinamento para você. Então preste atenção, porque Deus está segurando as suas mãos e Ele está te ensinando. Porque quando a gente está segurando a mão de uma criança, a gente vai conversando com ela. Mostra lá, olha o passarinho bonito, olha lá, ele é azul, ele é preto, ele é branco. Olha lá, olha o boi, olha o carro. Você vai ensinando e nesse ensinamento vai para a tua mente. Então você tem que estar apto a ouvir o que o seu Senhor está falando com você ao decurso desse caminho. Glória a Deus. A palavra verdade possui diversos significados literais e figurados, entre os quais destacamos certeza, confiabilidade, estabelecimento e fidelidade. Irmão, o texto é tão rico, a narrativa aqui é tão rica, que eu não consigo, eu paro, porque eu gosto muito da etimologia da palavra, do significado. Isso me alimenta, e alimenta a nós, que é um ensinamento. A palavra verdade, ela tem dois sentidos, o lado literal e o lado figurativo. Olha, palavra verdade, como está colocado aqui na narrativa, pode ser destacado da seguinte forma: verdade é uma certeza, verdade é confiabilidade, verdade é estabelecimento e é fidelidade. É uma certeza, a verdade de Deus é uma certeza que Ele é Senhor. A verdade de Deus, eu confio no que Ele fala. A verdade de Deus estabelece a minha vida. A verdade de Deus é fiel. Deus é fiel com a sua palavra. Glória a Deus. Vou andar, irmãos. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. 2.2. O desejo de ter intimidade com Deus. Davi declara o segredo do Senhor e para os que o temem. E Ele lhes fará saber o seu conserto. Percebe-se claramente que Davi queria ter profunda intimidade com Deus. Somente mediante uma aliança se pode ter intimidade com Deus. O homem natural não pode conhecer as coisas espirituais. Vou ler de novo que eu grifei isso, do tamanho da importância que é essa frase. Percebe-se claramente que Davi queria ter profunda intimidade com Deus. A oração, irmão, que faz aqui, percebe, a oração, como nós falamos, leva-nos a uma intimidade com Deus e um bom relacionamento com Deus. E Davi tinha essa atitude.
Então ele tinha uma intimidade com Deus e um bom relacionamento com Deus. E quando tem essa profunda intimidade, tem direção, irmão. A palavra é a certeza, é a confiabilidade, é o estabelecer, é a fidelidade. Quando aqui é a proposta da narrativa, profunda intimidade de Deus, somente mediante a aliança. Irmão, aliança é você assumir um compromisso e jamais quebrar esse compromisso com aquela pessoa que você assumiu. Exemplo, casamento. Então eu tenho uma aliança com a pastora e ela tem uma aliança comigo. Então nenhum de nós quebramos essa aliança e jamais iremos quebrar, porque fizemos uma aliança um com o outro. Nós concordamos em estar um com o outro. E nós, devido a isso, jamais iremos quebrar esta aliança, porque nós estamos exatamente aliançados. E quando temos essa intimidade, esta aliança, irmão, ela segue e vai perpetuar em nossa vida. Glórias a Jesus. O homem natural, ele não consegue compreender isso. E para mim não ter esse lado natural humano, tem muitos de nós, irmãos, que estamos vivendo no lado natural e não no espiritual. Vamos ler a Bíblia. Primeira carta de Coríntios, capítulo de número 2, como está aí na revista. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, e o verso é o 14. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, o verso é o 14. Vamos lá, abre a Bíblia aí. Glória a Deus. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Irmão, o texto aqui nos leva a um ensinamento glorioso. Faz até a gente ler de novo. Irmão, a palavra de Deus é tão rica que a gente vai falando e não para, né? As pessoas que não têm o Espírito Santo não aceitam a verdade de Deus, porque para eles acham que é um absurdo. Não pode. Então o que quer dizer? O homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Então eu não posso viver para aqui. Eu tenho que ter a característica da vivência do céu. Quando eu tenho uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, então eu não estarei me portando como meramente um homem natural, mas sim estarei com as características espirituais de onde eu sou, de onde você é. De onde você é? Do céu, Você vai para lá, a sua moradia é lá, o seu local é lá. Então as suas características têm que ser celestiais. Então quando a Bíblia está dizendo aqui que pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades, acha aquilo um absurdo. Um homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, não consegue discernir as coisas de Deus, e as coisas de Deus são só discernidas com as coisas espirituais e não meramente com as coisas humanas. Glórias a Jesus. Então vamos lá, vamos para o 2:3. Reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Uma das coisas fundamentais que Davi caracteriza é exatamente isso. Ele reconhece que Deus é o seu Salvador. Irmãos, vamos para o 3, devido a tempo. E 3 tem muita coisa aqui também que eu marquei e quero conversar com o irmão. O texto é tão rico que a gente não vai conseguir finalizar tudo. Claro que não, nada a gente consegue finalizar. Primeiro porque é rico demais, não tem fim. É uma fonte inesgotável. 3. Conhecendo os caminhos do Senhor. Eu vou ler aqui essa primeira parte, que vai dar exatamente um entendimento para nós. Há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida terrena, uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. A consequência é a imaturidade espiritual. Pessoas sem raiz, sem identidade cristã. Logo é fundamental conhecer os caminhos do Senhor. Irmãos, eu tenho dito isso constantemente, agora aqui o autor, ele confirma isso. Deus não é o nosso empregado.
Jesus não é o seu empregado. E aqui ele usa a palavra garçom. Garçom é quando você chama, ô, estou aqui na mesa, vem cá me servir. Ô, estou aqui na mesa, traz isso para mim. Ô, cheguei, ô, vem cá. Irmão, garçom é você chamar alguém para vir cá prestar um serviço para você. E Deus não é isso. Deus não é eu gritar, Deus vem cá me servir, estou sentado na mesa. Não, Deus não é isso. Deus é Senhor. Nós aqui, nos dias que estamos atuais vivendo, no século 21, é uma busca da prosperidade, é uma busca da fama, é uma busca de resolução de problema. Irmão, isso não é prioridade. A minha busca é conhecer o Senhor, que é a temática da lição 4 aqui, buscando conhecer os caminhos do Senhor. É isso que eu tenho que priorizar. Eu vou repetir aqui a palavra, conhecer caminho. Caminho é o seguinte: se eu tenho um destino, eu tenho que saber qual é o caminho que eu vou pegar. Para mim ir para São Paulo, usar de novo, irmão, tem vários caminhos. Eu posso ir pelo sul de Minas, eu posso ir aqui pelo Rio de Janeiro, eu posso ir também pelo Triângulo, tem vários caminhos. Tem vários caminhos que me levam até São Paulo, mas eu tenho que pegar o caminho que é mais propenso para mim, que eu sei que esse é o caminho que é melhor. Qual é o caminho que me leva para o céu? É Jesus, por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o destino desse caminho que é Jesus? Salvação. Conhecer Deus, conhecer o caminho, é você saber qual é o ponto final desse caminho, irmão. Se você não sabe qual é o destino que esse caminho vai te levar, sai dele. Se você não sabe qual é esse caminho, para onde ele está te levando, sai dele. Entra no caminho que é Jesus Cristo, porque o destino desse caminho é os céus. O destino desse caminho é a salvação. Entra neste caminho. Se você entrar neste caminho, te asseguro que o destino que você vai encontrar é glorioso. Então hoje, muitas vezes as pessoas estão voltadas para essas 3 coisas, né? Prosperidade, resolver o problema dele, quer que de toda maneira resolva o seu problema, quer que de toda maneira que Deus o sirva. Não é Deus me servindo não, Deus não é meu garçom, Deus não é meu empregado não. Deus ele não me serve nesse sentido de empregado. Deus ele tem bondade, de misericórdia, e me conceder uma coisa, isso sim, ele tem bondade. Existe a imaturidade espiritual por causa dessa busca incessante por coisas que não deveria, que não é fundamental. Tem necessidade, mas não é fundamental. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos será acrescentadas. Vamos lá, 3.1. Irmão, caminho. Nós vamos aqui destacar 3 grandes verdades. Eu poderia aqui destacar várias outras. Tanto eu quanto o autor também aqui, mas não vai ter tempo para isso. Mas vou destacar aqui essas 3 que ele te colocou. Primeiro, o caminho da obediência, o caminho da graça e o caminho da perfeição. Então são 3 que ele destacou aqui. E eu marquei algumas coisas que são muito importantes. O caminho da obediência. Nós, muitas das vezes, achamos que obedecemos e no fim não obedecemos nada. Passa a ser um engodo, alguma coisa que está encoberta e por dentro é outra essência, é outra intenção, é outra ação. O obedecer, irmão, a Deus é você submeter o que Ele coloca para você. Não é você colocar as condições, é você aceitar as condições que Ele coloca para você. Eu disse esses dias de mensagem, não todo dia estou pregando, não sei qual o dia, mas eu falei aqui, irmão, quando nós compreendemos e quando nós agimos em conformidade com a palavra de Deus, iremos colher o melhor de Deus para a nossa vida. O caminho da obediência é eu aceitar o que Deus coloca para mim. Não é eu querer ditar para Deus, é Deus me mostrando e eu aceitando. O caminho da obediência é isso. O caminho da obediência é eu me submetendo às suas ordens. Não é eu dando ordem, como é garçom, vem cá. O garçom é isso, você senta lá no restaurante, senta na mesa
e na hora que você quer que ele venha te servir, você levanta a mão e diz, ô, vem cá, já é até um significado, né? Levantou a mão, o garçom sabe que tem que ir na sua mesa, ele vai imediatamente. Tem até um sentido para isso com Deus. Outro momento eu posso até explicar isso, mas não no sentido de garçom, de poder ser o teu empregado. Irmãos, a Bíblia, quando diz aqui caminho da obediência, é o caminho que te levará a um destino de eternidade, eterno de alegria. Um caminho que te levará a um destino de eterna alegria. Vamos lá. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Conhecer sem obedecer, irmão, não vale nada. Tem muita gente que gravou o versículo na Bíblia da cabeça. Gravou na cabeça a Bíblia. O homem, a mulher é Bíblia. Irmão, gravar a coisa na cabeça e decorar é de menos. Até eu consigo. Gravar o texto é de menos. A questão é praticar o que você gravou na sua mente, nas suas ações. Irmão, conhecer e não obedecer, não vale de nada. É um engodo. É uma coisa que está encoberta e por dentro é outra. Irmãos, eu preciso conhecer e eu preciso obedecer. Como é que eu vou obedecer? Meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Glória a Deus. Vamos lá que não vai dar tempo de estender muito não. Então, irmãos, só para nós ponderarmos o que está aqui escrito na revista. Conhecer sem obedecer, irmão, o segredo é obediência. Obedecer é você submeter aquilo que é colocado para você. É você aceitar as regras. Eu vou repetir o que eu disse esses dias. A Bíblia, irmão, a palavra de Deus, é para ser praticada, colocada em prática, tendo atitude na nossa vida. Quando realizamos e fazemos isso, Deus tem o melhor para a nossa vida. E a obediência é o segredo. Repito, conhecer e não obedecer não tem validade nenhuma. Conhecer e obedecer, o destino é a vida eterna. O final desse caminho é a vida eterna. Agora, conhecer e não obedecer, o final desse caminho é a condenação eterna. Tanto é que o próprio Jesus diz isso. Apartai de mim que eu não vos conheço. Mas, Senhor, pregamos no teu nome, profetizamos no teu nome, falamos em língua no teu nome. Jesus diz, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Estava conhecendo, conhecia poder, conhecia expulsar demônio, conhecia a palavra, mas não obedecia. O segredo é conhecer e obedecer. Glória a Deus. Vamos pro. Então, o caminho aqui da vida eterna é a obediência, irmãos. A santidade, ela existe desde quando Adão e Eva, Deus os fez, existe até o dia de hoje. A Bíblia não mudou, continua a mesma coisa. A santidade é a mesma. A regra da santidade é a mesma. A vestimenta da santidade é a mesma, não mudou. Então nós temos que estar preparados para poder chegar ao destino da eternidade com Deus. Não chegar ao destino da eternidade sem Deus. Então o caminho da graça, que é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Vou ler uma coisa aqui interessante que eu marquei e vou ter que caminhar para terminar. Um exemplo de Davi no caminho da graça é quando buscar saber se há alguma descendência de Saul para lhe fazer o bem. A palavra bem no hebraico indica benignidade, misericórdia, bondade, ou seja, manifestação da graça. Davi, ele procurou se tinha alguém membro da família de Saul, Saul procurava matar ele, mas ele não guardou esse ódio no seu coração, e era comum isso naquela época ter isso, tá? Ele procurou alguém para poder honrar da família de Saul. Isso é graça, favor imerecido. Não merecia, mas faz isso. É bondade, é misericórdia. Caminho da perfeição é buscar cada vez mais na palavra de Deus, de estar na presença de Deus. Teremos o caminho da perfeição. A perfeição, ela é conquistada gradualmente. Ela é conquistada gradualmente. Quando chegamos a essa perfeição, Deus nos leva para o céu. Vamos lembrar de dois?
Enoque, por exemplo, Deus procurou, não encontrou nada nele, que Deus fez, arrebatou ele para o céu. Elias de igual forma também. Então a perfeição é coisa gradual, não é que eu sou perfeito, mas estou buscando. Buscar é olhar os meus defeitos para aperfeiçoar isto, melhorar isso, para que eu esteja perfeito diante de Deus. Vou aqui para a conclusão, para me terminar. E na conclusão tem coisa tão rica também, que poderia ficar aqui alguns minutos. Os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Fecho para mim não tomar tempo e você medita aí na sua casa nessa conclusão. Meus irmãos, obrigado, Deus te abençoe ricamente por nós termos esse privilégio de mais esse dia de participar da Escola Bíblica Dominical, buscando conhecer o caminho do Senhor. Assunto riquíssimo, magnífico. Salmos acrósticos de Davi nos ensinou como nós devemos ter a atitude espiritual e não confronto espiritual. Atitude espiritual e não confronto espiritual. Próximo domingo, se Deus assim permitir, dia 3 de maio, nós vamos estar celebrando a segurança do povo de Deus. Vamos falar do Salmo 46, celebrando a segurança do povo de Deus no próximo domingo, em nome de Jesus. Logo mais, tem culto, vamos estar adorando a Deus aqui também nas redes sociais, e quero pedir mais uma vez aos irmãos, participa todos os dias do culto. O culto é todo dia, 19 horas, nas redes sociais aqui. Irmão, faça disso o seu legado principal, participa dos cultos. Vem, você vai sentar no local que você escolhe de adoração, participa do culto de adoração, de louvor, reúne com a sua família, não fica sozinho não, reúne com a sua família e participa do culto e ouça a palavra de Deus, tá bem? Logo mais estaremos aqui em nome de Jesus. E os irmãos que não participaram da ceia, da última Santa Ceia que nós fizemos online, terça-feira agora nós vamos ter a segunda daqueles que não participaram. Nós tivemos muita dificuldade em transporte, em adquirir os elementos da Santa Ceia. Chegou a outra remessa agora, e aquelas congregações que não participaram e os irmãos que não participaram, terça-feira às 19 horas, também aqui nas redes sociais, eu estarei celebrando a ceia para esses irmãos, tá bom? Você vai pegar na congregação ou vai pegar aqui na sede a sua Santa Ceia, para você, vai levar para casa, ela já vem toda lacrada, vai levar para sua casa para você participar da Santa Ceia, terça, no dia 28, às 19 horas, aqui nos canais da igreja, tá bem? Terça-feira, no dia 28. Pega a sua Santa Ceia na congregação, você que não participou, as congregações que, alguns que não teve Santa Ceia para nenhum, e na sede, muitos também não tiveram condições de pegar. Pegue agora, estão lá os irmãos, amanhã está lá ainda, você pode pegar, durante o dia de hoje, também você pode pegar, vai ficar a gente lá, pegue a sua Santa Ceia para nós participarmos terça-feira às 19 horas. Vamos orar para encerrarmos. Deus continue te abençoando e se esforce cada vez mais para estar na presença dele. Deus, muito obrigado pela Escola Bíblica Dominical no dia de hoje. Obrigado por Senhor nos ensinar que devemos buscar conhecer os teus caminhos. E os caminhos do Senhor nos levam até a salvação. Obrigado, meu Deus, por todos esses ensinamentos e pela palavra revelada ao nosso coração. Portanto, possamos colocar isso em prática e viver em comunhão com o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis. Deus te abençoe, como sempre falamos. Paz do Senhor, igreja.